É hora de falar com Deus. Momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha, querido ouvinte que nos acompanha pela Rádio Magnífica FM, você que também nos acompanha através das redes sociais da rádio, através do Facebook, através do YouTube ou através do aplicativo da rádio, que essa seja para nós uma noite abençoada. Da minha parte, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês, para juntos podermos partilhar e falar um pouco da vida de um grande homem de Deus. Mas antes queria me apresentar de maneira muito breve para você que talvez não me conhece, talvez você que está me ouvindo pela primeira vez, está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Alan, eu tenho 27 anos, faço parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do grupo de oração Aliança com Deus da comunidade Santa Adélia, faço parte de duas missões, a missão Unicristo e a missão Valente de Davi. Sou casado há 4 anos e meio, tenho uma filha, a Maria Aurora, de 6 meses, e para mim é uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui nesta noite abençoada para falar desse grande homem de Deus que hoje a Igreja Unida celebra a memória desse grande homem de Deus, Santo Inácio de Loyola. E falar de Santo Inácio de Loyola é uma alegria muito grande. Santo Inácio de Loyola nasce na Espanha em 1941, advindo de uma família nobre, é uma família da área rural, mas da nobreza. Santo Inácio de Loyola foi o caçula de 13 irmãos, mas para que nós possamos aprofundar de maneira mais coerente e profunda na história desse grande homem de Deus, eu convido você a, na medida do possível, se você está em casa nos ouvindo, levanta aí agora rapidamente, pega aí a palavra de Deus, pega a sua Bíblia. Se você não pode, leva a tua alma ao coração de Deus, mas escute com atenção essa palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21, para que nós possamos nos aprofundar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais que verdadeiramente chegue até a profundeza do que a vida de Santo Inácio de Loyola quis comunicar a nós. É preciso que nós entendamos um pouco daquilo que diz esta palavra, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21. E a palavra de Deus diz o seguinte: não ajuntei riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem as corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem a traça nem ferrugem as corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver vosso tesouro, aí também estará o coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve agora, você que nos acompanha, nós vamos falar e aprofundar um pouco na história desse grande homem de Deus, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, popularmente conhecida por nós como os jesuítas. E para nós entendermos a grandeza desse homem, é preciso que nós compreendamos alguns aspectos da sua história. Como eu disse, Santo Inácio de Loyola nasce na Espanha, em um pequeno povoado, no ano de 1491, caçula de 13 irmãos. E Santo Inácio de Loyola, desde jovem, desde muito pequeno, sempre foi um homem que tinha uma têmpera muito forte. Santo Inácio de Loyola era um homem de temperamento colérico, portanto era um homem que as características eram de obstinação, era um homem obstinado, um homem que quando colocava uma meta em seu coração, ele buscava cumprir, era um homem que não conhecia aquilo que significa desistir. Então Santo Inácio de Loyola era um homem obstinado, perseverante, um homem também de temperamento difícil, um homem por vezes de temperamento explosivo, um homem que realizava
reagia às coisas boas e às coisas ruins em um incêndio muito profundo, mas um homem que também perseverava, um homem que permanecia, um homem que fazia com que as emoções que ele sentia, que ele vivia, perdurassem e permanecessem. E por causa disso, tendo ele esta têmpera muito forte, tendo ele esse poder muito grande dentro de si, tendo ele toda esta efervescência que fazia parte do seu ser, Santo Inácio de Loyola, aos 15 anos, ele se junta ao serviço militar. Portanto, Santo Inácio de Loyola, ele torna-se um soldado a serviço do rei da Espanha. Então, Santo Inácio de Loyola egressa no serviço militar e desde então, muito jovem, começa a viver essas batalhas, viver estas lutas, vivendo com intensidade aquilo. Nesse mesmo período, Santo Inácio de Loyola foi um homem que se aprofundou na cultura, era um homem, um verdadeiro cavaleiro, tinha inclinações a essas aventuras militares, e como ele mesmo descreve na sua autobiografia, quando ele tinha 26 anos de idade, ele vivia como um homem entregue às paixões, como um homem entregue às vaidades do mundo, como ele costuma dizer na sua autobiografia. Mas a história de Santo Inácio começa a mudar de rumo justamente a esta época, com 26 anos de idade, quando acontece algo em sua vida, um acontecimento toma conta da vida de Santo Inácio de Loyola, que naquele momento mudaria todo o rumo e todo o curso da sua história. Quando Santo Inácio tinha 26 anos, em uma tentativa vã de proteger o castelo da invasão dos franceses, Santo Inácio de Loyola é ferido por uma bala de canhão que o imobiliza em suas pernas. E portanto, nesse contexto, Santo Inácio de Loyola, que vivia nestas aventuras militares, ficou durante um tempo impedido até mesmo de se locomover. Santo Inácio de Loyola então é retirado do campo de batalha e é colocado em uma situação de convalescência. Naquele momento, Santo Inácio de Loyola estava sofrendo no corpo um impedimento que ele permanecesse vivendo da maneira com que ele vivia. Mas Santo Inácio de Loyola já era nesta idade um homem muito voltado à cultura, um homem que lia as coisas relacionadas aos escritores contemporâneos do seu tempo, era um homem que vivia muito ligado à história. Mas acontece que em um determinado momento da vida de Santo Inácio de Loyola, quando acontece isto com ele depara-se então nesse momento convalescendo numa cama, ele decide se aprofundar em uma leitura cristã. E o livro é um livro de Ludolfo da Saxônia chamado A Vida de Cristo. E Santo Inácio de Loyola, ao fazer a leitura desse livro de cristologia, ao fazer esta leitura e aprofundar-se na história de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Inácio de Loyola tem verdadeiramente um ápice, um momento, uma catarse que acontece dentro de si, que ruma e muda e modifica toda a vida de Santo Inácio de Loyola, porque a partir daquele acontecimento, Santo Inácio de Loyola, na leitura desse livro, e não só, ele não parou por aí, a partir daí começou a aprofundar-se na literatura cristã como um todo, começou a buscar, a conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo e vive verdadeiramente um momento de conversão, onde a partir daí a vida de Santo Inácio de Loyola seria dividida em duas. Então aquilo que Santo Inácio de Loyola vivia nesta busca frenética, nessas aventuras militares, nessa vida de luta, de batalhas, de conquista, buscando conquistar o mundo inteiro, em um momento ele se depara em um momento de fraqueza, em um momento de derrota, em um momento onde ele está convalescendo, em um momento onde ele está impedido de fazer aquilo que durante 11 anos foi aquilo que moveu toda a sua vida, porque, recordando aquilo que eu já disse, ele ingressa no serviço militar com 15 anos, e esse acontecimento acontece aos 26 anos da sua vida. Então, quase durante toda a sua vida,
Santo Inácio dedicou a esta causa e naquele momento ele é apartado desta causa. E a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, que eu quero dizer para você, quando nós olhamos para a história de Santo Inácio de Loyola, já falando desta situação. Talvez, meu irmão, você esteja passando por um momento de dificuldade. Talvez algo aconteceu na sua vida, talvez até mesmo um problema de saúde que te retirou do lugar onde você estava. Talvez você está vivendo uma fase na sua vida onde você foi retirado daquilo que você viveu durante muito tempo. Talvez, meu irmão, você tinha uma carreira promissora, talvez você tinha algo que você vivia e que você dedicou toda a sua vida para esta causa, e por uma razão, seja um motivo de saúde, seja um motivo qualquer, hoje, meu irmão, minha irmã, você se vê impedido de viver assim. Mas nós precisamos compreender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós compreendermos isso, talvez, meu irmão, aquilo que você está vivendo seja algo semelhante àquilo que viveu Santo Inácio de Loyola. Assim como aquele acontecimento catastrófico que à primeira vista não parecia ter nada de bom, que à primeira vista parecia ser tão somente um momento de tristeza, de derrota, de dificuldade, uma grande tribulação, uma grande turbulência que à primeira vista só tinha como objetivo atrapalhar a carreira que Santo Inácio de Loyola estava trilhando. Mas na verdade, meu irmão, aquilo foi necessário para que Santo Inácio de Loyola fosse retirado das vaidades desse mundo e inseridos então em uma vida em Cristo. Foi como se Santo Inácio de Loyola tivesse sido sequestrado da sua vida. Foi como se Santo Inácio de Loyola, obviamente Deus respeitando o seu livre-arbítrio, fosse retirado do mundo das vaidades onde ele vivia e inserido na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você, meu irmão, esteja vivendo o mesmo processo. Talvez você só consiga enxergar agora dor. Talvez a única coisa que você consiga enxergar agora seja sofrimento, seja tribulação, seja dificuldade. Mas se aquele acontecimento, se aquela bala de canhão, se aqueles estilhaços não tivessem ferido as pernas de Santo Inácio de Loyola, talvez a igreja teria perdido um grande santo, um grande homem de Deus, que sem dúvida nenhuma abalou toda a estrutura do mundo, como nós vamos ver. E talvez, meu irmão, esse sofrimento que você esteja passando, esta dificuldade, esta coisa que aconteceu na sua vida e que te tirou da sua vida cotidiana, que te tirou desta vida de rotina, seja algo que Deus esteja fazendo para te retirar desse mundo das vaidades e te arremessar em Cristo Jesus. Repito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meu irmão, enxergue nesse teu sofrimento, enxergue nesta tua dor, talvez a oportunidade da conversão da sua vida. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que você já vive uma vida com Deus, que você já tem uma vida ao lado de Cristo, que você já caminha ao lado de Deus. Mas veja, a conversão é um processo na qual Deus vai trabalhando e vai fazendo e vai modificando. E talvez seja necessário que você passe por isso para ter uma virada de chave, para que a sua vida mude de foco, para que a sua vida mude de rota e que, portanto, você possa, a partir de agora, sendo direcionado, sendo guiado por Deus, sendo levado por Deus, ter uma vida nova em Cristo Jesus. E a partir de então, Santo Inácio de Loyola arruma sua vida em uma direção totalmente diferente de tudo aquilo que até então ele havia vivido. E Santo Inácio então começa a dedicar a sua vida não mais às batalhas físicas como dedicou em seu tempo de soldado, mas Santo Inácio de Loyola, atraído ao ministério sacerdotal, Santo Inácio de Loyola, atraído por Deus a uma vida separada, ele entra não mais num exército para combater em favor de uma nação, mas agora Santo Inácio de Loyola entra no exército de Cristo para
para combater pelas suas causas. Então veja bem, esse homem que desde pequeno já tinha na sua têmpera, já tinha em seu temperamento, já tinha em seus desejos, já havia dentro do teu coração aquele desejo, aquela busca frenética, aquela perseverança, aquelas virtudes. Santo Inácio era um homem que não desistia, Santo Inácio era um homem que não retrocedia, e foi assim inclusive que aconteceu o seu acidente. Ele não retrocedeu, ele não deu passos para trás, ainda que o inimigo fosse muito maior, em maior número, em maior capacidade. Santo Inácio não retrocede, por isso sofreu o acidente, o ataque que sofreu. Mas Deus pega esse homem perseverante, cheio de vontade e cheio de desejo, e o leva a uma vida separada, a uma vida nova, a uma vida na presença de Deus. E Santo Inácio de Loyola vai assim perseverando, e Santo Inácio de Loyola vai assim crescendo, vai assim vivendo e vai assim caminhando com Deus. Mas para nós entendermos a grande mensagem que a história de Santo Inácio de Loyola deseja trazer ao nosso coração, é preciso que nós voltemos o nosso olhar àquela passagem que eu li. Porque a palavra que eu li fala sobre um tesouro, para que nós não coloquemos a nossa vida aonde o ladrão pode roubar, aonde a traça corrói, que não esteja ali o nosso tesouro, mas que o nosso tesouro seja colocado no céu, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não consegue chegar. E a palavra se encerra dizendo: aonde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Porque Santo Inácio de Loyola, baseado no seu próprio processo de conversão, naquilo que Deus foi fazendo na vida dele, Santo Inácio de Loyola deixou à igreja um legado espiritual absolutamente fantástico, chamado exercícios espirituais. Santo Inácio de Loyola então escreve os exercícios espirituais que movem toda a espiritualidade da Companhia de Jesus até os dias de hoje. A espiritualidade que norteia jesuítas, mas norteia também muitos homens e mulheres que sequer têm ligação com os jesuítas, mas que nesse legado espiritual, nesta herança que Santo Inácio de Loyola deixou, podem beber desta graça e através desse legado, através desses exercícios espirituais, crescer em graça, crescer no amor a Deus, crescer na sabedoria. E eu queria entrar então um pouco, para que nós entendamos um pouco sobre esse tesouro, em qual é a grande mensagem que os exercícios espirituais desejam deixar a nós. Os exercícios espirituais falam que nós precisamos primeiramente compreender qual é a causa final daquilo que nós fazemos. Explico o que eu estou dizendo. Os exercícios espirituais nos levam, através das suas muitas meditações, através dos seus dias de oração, a nos levar a pensar: aonde está o meu coração? E aí nós podemos recordar muito bem do evangelho de Marta e Maria, quando Marta está ali fazendo tantas coisas e Maria ali aos seus pés, e Jesus diz: Marta, Marta, te preocupa com tantas coisas, mas só uma é necessário. Quer estar aos pés de Jesus. E os exercícios espirituais nos levam a refletir por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Porque muitos de nós estamos empregando uma vida de virtudes, talvez muitos de nós estamos fazendo grandes coisas, talvez muitos de nós temos trabalhado, temos feito, temos servido, temos orado, temos crescido, temos nos dedicado, temos feito sacrifício, temos colocado disciplina em nosso corpo, temos procurado crescer em nossa alma, mas a nossa finalidade é outra. Não é agradar, porque entenda, a finalidade que Santo Inácio de Loyola nos leva a compreender e nos leva a entender é que a finalidade de todas as coisas precisa ser o amor a Cristo Jesus. Olhar por aquilo que Cristo fez por nós, e então compreender que é necessário que nós o amemos de volta.
que é necessário que nós depositemos o nosso amor nele, que nós coloquemos o nosso amor nele. Esta é a finalidade daquilo que nós fazemos. E há muitas pessoas, entendam, que estão vivendo uma vida de virtude, mas a sua vida não tem tido como finalidade a Cristo Jesus. Vivem as virtudes, mas a causa, o objetivo está em outro lugar. Veja, eu explico para você. Vamos tomar, por exemplo, um homem que busca em sua vida enriquecer, que busca em sua vida crescer financeiramente. Veja, não há aqui necessariamente um problema, mas um homem que coloca todo o seu coração nisso, que coloca toda a sua vida nisso, que coloca todo o objetivo da sua vida em crescer, em enriquecer, em prosperar. Se nós olharmos a vida desse homem, sobretudo os homens que atingiram esse objetivo, nós vamos olhar para a vida deles e enxergar uma vida de virtudes. Porque um homem, para enriquecer, e aqui eu quero deixar claro que falo de enriquecer de forma lícita, esse homem precisou viver uma vida de muitas virtudes. Um homem, para que tenha muito dinheiro, para que alcance muita riqueza, foi um homem que precisou primeiramente viver uma vida de abnegação. Esse homem precisou viver a virtude de renunciar às coisas que ele talvez gostava, em detrimento do seu objetivo. Então um homem que enriqueceu precisou muitas vezes renunciar os seus momentos de lazer. Foi um homem que precisou debruçar a sua vida num estudo constante, enquanto muitos talvez naquele momento estavam se divertindo, estavam vivendo um momento de lazer. Ele era aquele homem que estudava todo o tempo, aquele homem que se aplicava todo o tempo, enquanto muitos estavam se divertindo, estando com as suas famílias, confraternizando. Ele era um homem que trabalhava de domingo a domingo, e portanto um homem que tinha em si a virtude da perseverança, porque era um homem que perseverava, que acordava todos os dias cedo, que ia dormir todos os dias muito tarde, e assim cotidianamente vivendo essa rotina e implicando em sua vida uma grande disciplina essa que nós podemos entender como também uma vida de penitência, porque muitas vezes esse homem que buscava riqueza, queria descansar, mas não podia. Era um homem que sentia necessidade no seu corpo de ter um momento de lazer, mas renunciava e permanecia ali. Portanto, foi um homem que viveu em sua vida a virtude da penitência. Veja, eu estou aqui descrevendo a jornada de um homem em busca das riquezas desse mundo, e nós conseguimos enxergar nesse homem virtudes muito grandes. Um homem que se dedicou ao estudo, um homem que renunciou muitas coisas, um homem que era perseverante, que era abnegado, que fazia todas as coisas, um homem que deixava tudo para trás, um homem que buscava na inteligência, debruçava-se no estudo, um homem que tinha foco, um homem que vivia com vistas em um objetivo, um homem que não deixava-se ser desviado nem para a direita nem para a esquerda. Nós podemos aqui enumerar nesse homem uma dezena de virtudes, mas a finalidade estava errada. E assim Santo Inácio de Loyola desenvolve os seus exercícios espirituais falando também da sua vida, porque desde sempre Santo Inácio foi um homem focado, um homem abnegado, um homem que lutava, um homem que tinha perseverança, um homem que não desistia, um homem que tinha um objetivo, um homem que buscava crescer, um homem que não retrocedia, que não tinha medo de nada, que tinha a virtude da coragem, que não andava para trás, mas ele buscava tudo isso pelas vaidades desse mundo, para as glórias desse mundo, para receber a coroa nesse mundo, para receber a recompensa nesse mundo. E por isso o legado da Companhia de Jesus é ad majorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, não a mim, não a nós, mas a sua glória. E ele vivia isso justamente porque olhava para a sua vida e vivia que desde a sua mais tenra infância tinha uma vida de virtude, mas a finalidade, o objetivo, a causa pela qual ele vivia uma vida virtuosa não era a causa correta. Os seus olhos não estavam no lugar correto. E o grande legado que Santo Inácio de Loyola deseja ensinar, meus irmãos, a mim e a você, é que se os nossos olhares, se aquilo que nós fizermos não estiver no lugar correto, de nada vale. De nada vale. Vamos pensar em um piloto muito perito, um piloto que então ele vai fazer uma grande viagem, uma grande rota,
E ele então traça ali uma rota. E ele faz tudo da maneira perfeita, ele calcula ali o vento, ele calcula o grau com o qual ele tem que voar, qual a altitude, a quantos pés, quando ele tem que descer. Ele faz todos os cálculos perfeitamente, mas o seu destino não era o destino com os quais os passageiros esperavam. Então, por mais que esse piloto seja um exímio perito naquilo que ele faça, a sua finalidade, aquilo que ele estava fazendo, de nada vale, porque ele não chegou no lugar que era necessário com que ele chegasse. E muitos de nós, irmãos, vivemos uma vida assim. Por isso eu disse essa palavra, porque esse é o grande legado da vida de Santo Inácio de Loyola. Aonde está o teu coração? E aí, meu irmão, quero falar para você também que talvez seja ministeriado, porque talvez você vive uma grande vida no seu ministério, na presença de Deus. Você prega, você canta, e você evangeliza, e você sai de domingo a domingo, e você se dedica, e você estuda tecnicamente o seu ministério, e você procura executar as coisas com perfeição, executar a sua pregação com perfeição. Você tem perícia na palavra de Deus, você consegue examinar profundamente a escritura, você é um homem que entende a história da igreja, você é um homem que conhece os documentos magisteriais, você é um homem que tem perícia na palavra de Deus, que conhece o contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é um homem que consegue interpretar o Antigo Testamento em detrimento do Novo, uma interpretação cristológica. Você é um homem de uma sapiência, de uma sabedoria gigantesca, mas você tem feito tudo isso buscando a sua própria vaidade, a sua própria glória, o teu próprio crescimento, o teu próprio reconhecimento, a tua própria fama. Portanto, ainda que você seja um homem virtuoso, porque seria impossível para você compreender todas essas coisas se assim você não fosse, mas de nada vale, porque a tua finalidade, a tua causa, o teu objetivo está em outro lugar. Aquilo que Jesus disse para Marta: Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas só uma é necessária, que é estar perto, que é estar na presença, que é estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se assim nós não vivermos, se a nossa finalidade, se o nosso objetivo, se a nossa vida não estiver focada nestas coisas, de nada vale. Isso que Santo Inácio de Loyola, na sua vida brilhante, quer ensinar a mim e a você. Aonde, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, aonde está o teu coração? Aonde você tem colocado os objetivos? Porque talvez você tenha chorado, talvez você tenha passado por tribulação, por dificuldade, tem lutado, tem batalhado, tem vivido uma vida de luta, de batalha, tem perseverado e tem persistido, mas você está indo na direção errada. Se um piloto, quando vai sair para um destino, desviar meio grau da sua rota, ele vai chegar em um local completamente diferente daquele que ele deveria ter chegado. Veja, talvez no caminho ele viveu as mesmas coisas, ele teve que ter a mesma perícia, ele teve que fazer os mesmos cálculos, ele teve que executar as mesmas manobras, mas a direção estava errada. Aonde está a direção da tua vida? Aonde está a direção do teu ministério? Para onde tem apontado o teu coração? Aonde você tem depositado o teu tesouro? Porque Santo Inácio de Loyola, antes de conhecer o Senhor, colocava o seu coração nas vaidades desse mundo, mas quando ele teve um encontro pessoal e ele entendeu que a pessoa de Cristo deveria ser o seu objetivo, foi assim que ele viveu. Nós precisamos buscar o serviço e o amor a Cristo Jesus, e muitos de nós têm invertido em nossa vida esta hierarquia. Talvez muitos de nós falamos assim: eu tenho vocação ao matrimônio e portanto eu vou me casar, e quando eu me casar eu vou buscar a maneira com que eu vou servir a Cristo. A coisa está invertida. Você precisa servir a Cristo, e servindo a Cristo, já através do matrimônio, continuar servindo ao Senhor, e não fazer do matrimônio, não fazer do sacerdócio. Isso Santo Inácio de Loyola descreve com muita maestria nos seus exercícios espirituais.
Porque talvez nós temos buscado os ministérios, as vocações, aquilo que nós fazemos, o ministério de música, o ministério da pregação, a vocação ao matrimônio, a vocação ao sacerdócio, a vocação a uma vida religiosa, a uma vida celibatária, como fim último daquilo que nós fazemos. E não é, ele é o meio com o qual o nosso fim último está ligado. Então o nosso fim último é amar a Jesus Cristo. Então talvez você seja chamado a amar a Jesus Cristo através do seu sacramento do matrimônio, chamado a amar a Jesus Cristo através das ordens sacerdotais. Mas veja, é preciso que esta ordem esteja clara dentro de nós. É preciso que o nosso objetivo, que o nosso foco esteja claro ante os nossos olhos, porque senão, meus irmãos, nós seremos como aqueles homens que descrevem a Sagrada Escritura, que chegarão diante de Jesus, diante do tribunal da justiça, e dirão: Senhor, mas eu preguei em seu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu curei aqueles que estavam doentes, Senhor, eu alimentei aqueles que estavam com fome. E Deus olhará para cada um de nós e dirá aquelas palavras que nós não queremos ouvir e que nos mexem profundamente, e Ele dirá: eu não vos conheço. Por quê? Porque nós vivemos todas essas coisas em vista da minha glória, em vista da minha satisfação pessoal. Talvez, meu irmão, você tenha vivido o ministério da pregação porque você gosta de pregar e não porque você quer levar o amor a Jesus Cristo. Talvez você tenha vivido o ministério de música porque é agradável a você, porque você gosta de cantar, você gosta de ministrar, você gosta e tem habilidade nisso, mas o seu foco não é amar a Jesus Cristo através disso que você está fazendo. E é isso que Santo Inácio de Loyola, na sua vida, quer ensinar a cada um de nós. E se nós colocarmos, meus irmãos, a nossa vida dentro desse eixo, tendo como foco Jesus Cristo, tendo como foco o amor a Jesus Cristo, os nossos ministérios serão mais frutíferos, porque nós estaremos fazendo as mesmas coisas, mas com a causa correta agora, com o olhar correto, com a finalidade correta, sem deturpações, sem desvios, porque não estaremos fazendo pela nossa glória, porque não vamos estar fazendo por outro objetivo qualquer, por uma conveniência social, por um bem-estar social, por uma riqueza pessoal, mas nós estaremos vivendo a prática da virtude em detrimento ao amor de Cristo Jesus, para que a nossa caminhada de santidade não seja objeto de vaidade, para que as conquistas que nós tivemos não sejam objeto de glória humana, glória pessoal, mas que seja para a glória de Cristo. Por isso, repito, o lema da Companhia de Jesus era para a maior glória de Deus, porque é Ele que é a glória, a Ele é o louvor, Ele é o centro, a Ele o amor é dedicado, Ele é a finalidade daquilo que nós vivemos, Ele é a finalidade daquilo que nós fazemos, e só assim tudo isso fará sentido, só assim tudo isso terá causa e terá razão de ser, porque é assim que nós precisamos viver. E aí, meus irmãos, nós veremos os frutos, aí nós veremos a prosperidade espiritual, porque foi assim que aconteceu com a Companhia de Jesus, foi assim que aconteceu com os jesuítas. Tendo o olhar voltado a Nosso Senhor, veio todo um legado espiritual. Basta nós olharmos quantos santos jesuítas aconteceram. Dezenas de homens foram canonizados na Companhia de Jesus, muitos homens que deram sua vida. Posso falar aqui de dois exemplos muito claros a quem de Santo Inácio de Loyola: São Francisco Xavier. Posso falar de São José de Anchieta. Veja, todo o legado espiritual, quando nós temos em nosso foco, quando a nossa finalidade está no amor à pessoa de Jesus Cristo. Então, porque eu amo a pessoa de Jesus Cristo, eu canto. Porque eu amo a pessoa de Jesus Cristo, eu prego. Porque eu amo a pessoa de Jesus Cristo, eu me caso. Porque eu amo a pessoa de Jesus Cristo, eu me torno um sacerdote, um religioso, uma religiosa. Quando eu tenho como foco o amor a Jesus Cristo, aí vem os frutos espirituais. Porque como Santo Inácio de Loyola foi um homem que viveu profundamente esse amor a nosso Senhor, ele pôde então vivenciar estas glórias que nós vemos. E aí nós conseguimos ver a beleza dessa história. A Companhia de Jesus foi fundada quando Santo Inácio de Loyola tinha 49 anos de idade, no ano de 1540. E se nós olharmos
quanto legado espiritual a Companhia de Jesus deixou. Meus irmãos, se hoje eu estou aqui, se hoje a Rádio Magnífica FM está aqui sendo sustentada, evangelizando e falando de Jesus Cristo, tanto eu, como a Rádio Magnífica, como toda a igreja do Brasil, deve à Companhia de Jesus, porque vamos se lembrar um pouco da história. Quando os portugueses chegaram até aqui, nós fomos catolicizados, nós fomos evangelizados por um homem chamado São José de Anchieta, que passou pelos rincões desse país evangelizando, não só ele, Padre Manuel da Nóbrega e tantos outros homens da Companhia de Jesus que foram evangelizando os índios, que foram ensinando, que foram trazendo a fé católica a nós. Então, se hoje nós estamos aqui, esse programa agora só está acontecendo porque Santo Inácio de Loyola tinha os olhos fixos, a finalidade era o amor à pessoa de Jesus Cristo, e através desse amor ele fez tudo aquilo que ele fez. E a Companhia de Jesus fez tudo aquilo que ele fez, e aí os frutos espirituais aparecem. E não só o Brasil, o Evangelho de Jesus Cristo chegou ao Japão através de São Francisco Xavier, jesuíta. O Evangelho de Jesus Cristo chegou à China através dos jesuítas. O Evangelho de Jesus Cristo chegou ao Congo, chegou à Etiópia, chegou a lugares no mundo porque os jesuítas empregaram uma vida no Evangelho, mas porque não estavam buscando glórias humanas, porque evangelizavam, porque a finalidade, porque a causa estava em Jesus. Lembremos mais uma vez o Evangelho de Marta e Maria. Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas só uma é necessária. E o que Jesus estava falando era o amor a Jesus Cristo, era o amor a Ele, era amando a Ele. Então todas as outras coisas teriam sentido. Veja, o Evangelho, a Igreja Católica, com toda a sua força, com toda a sua caridade, com toda a sua evangelização, com toda a potência de construtora da civilização ocidental, só assim aconteceu graças à Companhia de Jesus. E aí, meus irmãos, eu retorno àquilo que eu falei no começo da pregação. Santo Inácio de Loyola, aos 26 anos de idade, vivendo o auge da sua juventude, o auge do seu vigor físico, vivendo e fazendo aquilo que ele amava, lutando e vivendo as aventuras militares, vivendo aquilo com muita paixão, com muita intensidade, é de repente surpreendido e vai parar numa cama devido a um acidente que ele sofre, um ataque que ele sofreu. Mas se aquilo não tivesse acontecido, se aqueles estilhaços não tivessem perfurado a perna de Santo Inácio de Loyola, o nosso coração não teria sido perfurado pelo amor de Jesus Cristo. Se aquelas dores não tivessem acometido a si mesmo, as dores que Jesus Cristo sofreu na cruz não teriam chegado até nós, não por limitação de Cristo, porque ele haveria de morrer por nós, mas porque nós não conheceríamos a causa da nossa salvação. Mas foi pelo sim desse homem e por esse legado que as coisas foram acontecendo, que o Evangelho foi chegando e que colégios foram sendo montados e que dispensários foram sendo montados, e os jesuítas sofreram profundamente, meus irmãos. A Europa viveu uma grande era anticristã, onde os jesuítas foram praticamente extirpados, a Companhia de Jesus foi suprimida. Não existiu durante quase 40 anos os jesuítas, mas então eles renasceram, e à época eles já eram muito grandes, já tinham mais de 20 mil irmãos espalhados pelo mundo inteiro e obras de caridade em todos os lugares, mas veio e não foi, assim como o seu fundador, Santo Inácio de Loyola, precisou viver aquela tribulação, para então viver uma nova conversão, ter um novo, também o fruto de Santo Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus não era diferente, viveu esse tempo, e a Companhia de Jesus foi reduzida a nada, a zero. Mas a Companhia de Jesus cresceu de novo, se reergueu de novo, porque assim é a obra de Deus com os olhos fitos no Senhor, e cresceu de novo, e hoje a Companhia de Jesus está presente em mais de 100 países, nos 5 continentes do mundo, evangelizando, levando o ensino, levando a escola. É graças a Santo Inácio de Loyola que hoje chega até nós o nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, jesuíta, o primeiro Papa jesuíta. Veja, eu estou falando de um acontecimento de quase 500 anos atrás que reverbera ainda hoje na história, porque esse homem soube ter o olhar, a finalidade, o coração no lugar certo.
Meu irmão, repito esta pergunta mais uma vez: aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aonde você tem colocado as tuas riquezas? O seu ministério tem criado riquezas para você ou para Cristo? O seu ministério tem conquistado almas para si ou para Cristo? A sua vida tem conquistado grandes coisas para você ou para Cristo? O que eu estou dizendo, e o grande legado da vida de Santo Inácio de Loyola, e aqui nós poderíamos falar de tantas coisas, da sua luta pelo temperamento, para ser um homem mais santo. Dizem que a escrivania onde Santo Inácio de Loyola costumava trabalhar, ela era toda arranhada por baixo, porque ele era um homem que tinha uma têmpera muito complicada, era um homem reativo, um homem que não levava desaforo para casa, então era um homem muitas vezes agressivo, um homem impulsivo, um homem que às vezes magoava as pessoas, então toda a sua mesa era arranhada por baixo, que ele sempre que sentia vontade de fazer alguma coisa, ele ia arranhando aquilo para controlar o seu ímpeto. E tantas outras coisas que eu poderia aqui dizer sobre Santo Inácio de Loyola, mas que o tempo não nos permite dizer. Mas o grande legado, e se você fixar isso no seu coração, meu irmão, estará de muito bom tamanho. Será muito bom. O que Santo Inácio de Loyola, com a sua vida, com a sua obra, com os exercícios espirituais, com a fundação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, o que Santo Inácio de Loyola quer ensinar para nós é o seguinte: os nossos olhos precisam estar no amor a Cristo Jesus. Tudo que você fizer, cante por amor a Cristo, reze por amor a Cristo, e não só falando da realidade ministerial, trabalhe por amor a Cristo, sirva por amor a Cristo, seja um pai de família amando a Cristo, seja um bom marido por amor a Cristo, seja um bom filho, uma boa filha por amor a Cristo. Esse é o grande legado de Santo Inácio de Loyola. Se o nosso coração estiver nisso por primeiro, tudo o resto virá. É como se nós continuássemos o Evangelho. Dirá no Evangelho do capítulo 6 mesmo, no Evangelho de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Se o nosso coração estiver no amor a Cristo Jesus, todo o resto virá. Tudo aquilo que nós necessitarmos virá. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você agora, diante dessa grande história, diante desse grande homem de Deus, que eu convido você a aprofundar na sua vida, na sua biografia, porque seria talvez muito pouco nós vimos aqui eu contar tantas e tantas histórias da vida de Santo Inácio de Loyola, sem deixar uma mensagem espiritual de que é preciso. Esse é o grande legado desse homem: amar a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Mas eu convido você a se aprofunde nessa história. Mas eu convido você agora, feche seus olhos se for possível. Se você está aí na sua casa, no conforto do seu lar, feche seus olhos por um instante. Se talvez você esteja aí no meio dos seus afazeres e não lhe for possível fazer isso, eleva a tua alma ao coração de Deus agora. E eu convido você a pedir esta graça pela intercessão de Santo Inácio de Loyola. Senhor, nós queremos clamar por todos esses que nos ouvem agora, por todos esses que estão nos ouvindo através da rádio, que estão nos vendo, nos assistindo através das redes sociais, todos esses que estão nos acompanhando através do aplicativo, todos que por um motivo ou outro estão ouvindo, pessoas que talvez se depararam agora com a rádio, trocando a estação da rádio e de repente foi parar nesta sintonia e algo prendeu aqui e você foi ouvindo tudo isso. Senhor, eu quero rogar pela vida dessas pessoas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles uma decisão verdadeira em Te amar, Senhor. Que essas pessoas, muitas pessoas, e o Senhor coloca no meu coração, não conseguem amar a Cristo Jesus porque não se sentem amados por Ele. Então eu convido você, meu irmão, a nesse momento abre o teu coração para que o amor de Cristo incendeie a tua alma, porque não somos nós que amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro. E Senhor, eu quero pedir que a gota do teu sangue preciosíssimo, essa gota amorosa, esse sangue derramado, Senhor, que foi derramado por esta pessoa, o Senhor não nos
morreu de maneira genérica, mas o Senhor olhou por nós. O Senhor, meu irmão, olhou para você. Ele viu você, Ele viu o teu nome, Ele viu a tua história e Ele derramou todo esse sangue por você. E talvez no seu coração brote esse desejo de amar de volta, e é isso que eu quero pedir, Senhor, porque é impossível, porque até mesmo o desejo de te amar, Senhor, vem de vós. Se não for o teu Espírito a incutir em nosso coração afetos sinceros a vós, nós não poderemos, porque diante de nós, Senhor, está sempre o nosso pecado, porque diante de nós, Senhor, está sempre a nossa miséria. Mas eu quero pedir, Senhor, não olheis os nossos pecados, mas como nós rezamos na Santa Missa, olhai a fé que anima esta vossa igreja, olhai esses homens e mulheres que agora estão orando nas suas casas, que agora estão orando no carro, que estão orando no seu trabalho, que estão orando aonde estiver, estão pedindo esta graça. Derrama pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, a graça de poder te amar, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ensine a amar-vos, Senhor, porque é te amando que nós seremos aquilo que nós fomos chamados a ser, com os olhos no Senhor, assim como esse grande homem, Santo Inácio de Loyola, soube te amar e deixou para nós esse maravilhoso legado espiritual, deixou para nós tantos santos, tantos cardeais, nos deixou o Papa Francisco, os bispos, nos deixou os exercícios espirituais, nos deixou tantas obras de caridade, tantas obras de ensino. Senhor, assim como esse homem, que o nosso coração seja um celeiro, que o nosso coração seja um terreno fértil, onde daí brote, Senhor, tantas e tantas coisas, para que o legado de Santo Inácio de Loyola, que nós estamos celebrando nessa noite, reverbere em nós, reverbere em nosso coração, e cause em nós transformação, e cause em nós mudança de vida. É isso que nós pedimos, Senhor. E nessa canção eu convido você a entregar o seu coração. Que Santo Inácio de Loyola interceda por ti, interceda pela tua vida, e através desse maravilhoso legado te faça cada dia mais santo.